Ele e à família que também é Colibri, onde tenho editado vários livros, e quando ao almoço falávamos que é uma grande família, é uma grande editora, apesar de ser uma pequenina editora, mas é uma grande editora porque publica livros que são queridos, que são acarinhados, e eu penso que hoje, quando vou à Colibri, toda a gente me trata como se fosse da família. Isso também para mim é um grato facto que aqui quero registrar. Queria a seguir, obviamente, saudando também o meu amigo João Mário Palmeira, que eu acho que é, depois do Manuel Fonseca, ele já sabe isso, o melhor escritor alentejano dos nossos tempos, e isto não é um elogio excessivo. O João Mário escreve como ninguém, é um escritor que põe a alma em cada palavra. Finalmente, além deste agradecimento ao João Mário por nos dar estas suas excelentes prosas e enorme inspiração e espírito, queria agradecer ao João Mário, à família com quem eu estive a almoçar, e até para mim também em confidência, estávamos ao almoço a referir que há menos de 6 meses, há 4 meses talvez, em julho, fui dar uma aula à Escola da Amareleja. Vou dar aulas de país, falar de energias renováveis, de sustentabilidade, e Mário falou: tenho uns textos sobre caça, gostava de fazer um livro, e então disse: vamos falar com o Fernando, o meu amigo, eu apresento. Entretanto, comecei a ver os textos eram os textos que precisavam de um arredondamento, lá demos o arredondamento, eu sugeri o João Mário para o prefácio, e o João Mário aceitou, e eu já pensava que tinha revistas, ajudado a rever os textos, tinha feito aquela parte, e entretanto o Mário surpreende-me, deixou-me obviamente dizer, de um lado tentei evitar, mas por outro lado achei que, sim senhor, que era um tema que eu podia eventualmente produzir 2 ou 3 ideias, e então lá fiquei de escrever um pós-fácil. E aqui me encontro também na capa deste livro com um pequeno pós-fácil, que são algumas ideias que o Fernando já me conhece. Eu, nesta história dos lançamentos, gosto sempre de aproveitar para dar algum proselitismo e para semear algumas ideias. Eu profissionalmente sou moleiro, e os moleiros espalham com o vento muitas ideias, e a minha função é, portanto, espalhar muitas ideias, muitas sementes, e depois ver as sementes a germinar, e as pessoas a pensarem nas palavras, como, por exemplo, escolas em todo o país. O ano passado fiz as contas, tive mais de 100 escolas por todo o país, a semear, esperando que dessa semeadura nasçam, cresçam responsáveis que possam eventualmente alterar este cinzentismo em que parece que nós estamos todos muito juntos. Hoje estava a pensar, vou lá fazer um número, vou apresentar meia dúzia de ideias, e disse: vai ser mesmo meia dúzia de ideias, meia dúzia de notas que vou apresentar para reflexão, não sobre a caça em si, é melhor que ninguém, aqui o nosso caçador emérito da mesa, depois ocasião de ver os portugueses que ele tem em casa, com admiração. É um caçador que eu penso que é um verdadeiro caçador, ou seja, um homem que conhece aquilo que caça, conhece o meio em que caça aquilo que caça, e conhece a lógica da manutenção do equilíbrio dos habitats das espécies, e isto remete-me para a primeira ideia que eu queria aqui desenvolver, que era: eu fui durante muitos anos professor de Economia, e gostava de falar aos meus alunos na humanização, como é que a humanização se tem desenvolvido, e para a humanização, uma coisa importantíssima, estamos a falar dos primeiros homens, das primeiras comunidades humanas, de caçadores-recoletores. A caça é o primeiro elemento que nos permite separarmos das outras espécies, mas separarmos de uma forma organizada, porque muitas outras espécies caçam. Agora, nós, quando começamos a caçar e a recolher sementes, frutos, começamos a estruturar as nossas sociedades. Portanto, a caça é, antes de tudo, um elemento da economia. E a propósito da economia, queria referir, portanto, aqui aproveitei sempre para estudar umas coisas, para trazer aqui algumas novidades. Eu descobri
a caça é a economia, e a economia é importantíssima. É com a abolição, o fim dos comuns, das propriedades comuns em Inglaterra, no processo de formação do capitalismo, que a caça passa a ser abolida. No final do século XIX, no final do século XVIII, já estava a avançar um século, no final do século XVIII, a caça em Inglaterra era punida com a pena de morte por forca. Porquê? Porque a caça implicava terrenos comuns livres, implicava que as populações obtivessem uma parte ainda do seu alimento com a caça. Ora, a partir do momento em que o terreno comum passa a ser propriedade privada, obviamente que a caça deixa de ser comum e, portanto, deixa de ser uma atividade pública e passa a haver, portanto, esta restrição. Aqui, até isso será objeto de outra história, de alguma forma também abordado neste livro. Nós, antes do 25 de Abril, tínhamos nos estatutos, um pouco aqueles que aqui ainda são desse tempo, lembram-se que a caça era, não vou acrescentar muito, mas a caça não era como a caça hoje existe, com regras, mas com regras para todos. Portanto, este primeiro momento, a caça, a economia, a caça, o processo do homem, da formação da sociedade. Mas estava eu a escrever, na altura, a pensar também naquilo que deixa aqui no espaço, quando o meu amigo, professor de filosofia, me disse: mas tu tens que ler o Deleuze, porque o Deleuze tem umas coisas fantásticas sobre a caça. E eu fui ler o Deleuze e o que é que eu descobri que também não sabia? Que a caça, além de ser economia, a caça é poder político. É em torno da lógica da caça, da estruturação da caça enquanto atividade social, que se estruturam as primeiras sociedades, os primeiros poderes, desde os tempos dos faraós, do Egito, aqueles poderes da Mesopotâmia, os poderes mais antigos que nós conhecemos, até às cidades-estados, são geridas em torno da organização da caça. Portanto, a caça política, depois de economia. Mas a caça também é sociedade. E esse é o terceiro ponto que eu queria aqui referir. A caça-sociedade e a caça, a importância da caça também na manutenção dos nossos sistemas vivos da natureza. E aqui queria introduzir outros dois temas, e com esses acabo os 6, para também não deixar aqui a sala muito penante nestas palavras que eu fui deixando. Saiu há pouco um relatório na Espanha sobre os acidentes de viação. 125 mil acidentes de viação que houve em Espanha, isto o relatório dos anos de 2012, que é o último em que há registros. Desses 125 mil acidentes de viação, nas estradas, 11 mil foram provocados por atropelamentos de 79% de javalis e de poços. Com prejuízos imensos, os prejuízos são estimados desses 11 mil acidentes em mais de 100 mil euros, mais de 100 milhões de euros, perdão, não é 100 mil, 100 milhões de euros de prejuízos devido a estes 11 mil acidentes, com muitos feridos, alguns mortos, obviamente muitos desgastes materiais. E estes 11 mil acidentes devido precisamente ao atropelamento de javalis e de poços. Aqui na nossa zona, todos nós conhecemos alguém que já teve um acidente, que já viu um carro destruído, por atropelar um poço, por atropelar um javali. Portanto, aqui também na nossa zona isso também é verdade. Isto deve-se a quê? Deve-se haver uma despopulação das espécies em relação à capacidade do sistema de gerir. Nós sabemos que aqui na nossa zona há uma proliferação de poço de javali, e essa proliferação deve-se a duas situações. Deve-se primeiro ao facto de a caça, infelizmente, não é suscetível de criar um equilíbrio suficiente entre o número de espécies e a capacidade do sistema de gerir. E, finalmente, por outra questão, e com esta nota que eu sei que não vai ser tão acarinhada como todas as outras, mas devido ao facto de na nossa zona exterminou-se uma espécie fundamental para o equilíbrio do ecossistema, uma espécie que
Felizmente, neste momento, já apareceu novamente na Serra Morena e que é possível que volte a aparecer aqui também na zona. O lobo ibérico desapareceu da nossa zona há 30 ou 40 anos. E o lobo ibérico era importantíssimo para a criação de um equilíbrio e de uma sustentação equilibrada de toda a natureza. O lobo come os jovens javalis, come o corso, obviamente também come algum gado. Mas a questão é vermos se esse algum gado que come, e que é depois financiado, é pago do Estado aos pastores, não é capaz, não é suficiente para nós também acarinharmos e fazermos alguma pressão para que o lobo, assim como nós estamos a reintroduzir o lícer ibérico, nós possamos vir a ter novamente lobo na nossa região. Era importante para que todo este equilíbrio, do qual o homem é também, obviamente, uma parte importante e fundamental, até porque toda esta história que eu aqui referi, a história da economia, da sociedade, do poder, da gestão, do coletivo, era importante que, e esta é a mensagem que eu queria deixar, que nós também demos atenção a esta hipótese que hoje se coloca, não já aqui tão longe, de o reaparecimento do lobo, assim como o javali lince voltou a aparecer nas nossas terras, a termos outra vez essa grande espécie predadora para equilibrar mais corretamente a natureza. Certamente depois poderemos discutir algumas destas questões, não vou roubar mais tempo aos meus queridos amigos, que certamente têm alguns pontos para vos apresentar. Fico por aqui, obrigado.